Para a entrada e a saída, a gente tem duas formas de obter os dados e exibir esses dados, através do input e o print. O input ele é uma função que recebe os dados através do nosso teclado, pela entrada padrão, que seria o nosso teclado, e o print ele vai ser usado para exibir informações de uma variável na nossa tela. A gente pode definir a variável de entrada adicionando a função input e dentro dos parênteses escrevendo o que queremos que o usuário digite. Então, uma forma de exemplo de entrada seria desta maneira. A gente inicializa a variável, adiciona a função de input e escreve o que queremos que o usuário digite para armazenarmos dentro da variável. Precisamos ficar atentos ao tipo de dado que o usuário vai digitar. Então, se eu quero que ele escreva palavras, então eu uso só o input normal, do jeito que está escrito aqui. Agora, se eu quero que ele escreva um valor inteiro, então eu vou ter que modificar o valor do tipo de entrada. Então, a gente vai ter que mudar conforme os valores que a gente quer. Então, dependendo do tipo de entrada, a gente vai ter que modificar aqui na frente antes da função. Então, já que a idade é um valor inteiro, então a gente vai querer um valor inteiro. Então, adicionamos o int antes da função. Isso também vai valer para os valores de entrada do tipo ponto flutuante, que possuem vírgula. Então, a gente vai adicionar o tipo antes da função. Outro exemplo também seria na forma de manipular a entrada. Por exemplo, se eu quero que a entrada ela seja modificada para todas as letras maiúsculas, então eu posso usar a função strupper antes da função do input. Então, ficaria dessa forma aqui. Essa funçãozinha seria responsável por transformar tudo o que fosse digitado em maiúsculo. Da mesma forma, podemos também fazer para valores minúsculos também, através do strlower, que vai transformar todas as palavras que serão digitadas em minúsculo. Então, quando o usuário digitar algo e tiver alguma letra minúscula ou maiúscula, ele vai salvar aqui conforme a função que a gente escreveu. Se for minúsculo, se for maiúsculo, então ele vai transformar tudo em maiúsculo e guardar na entrada. Se for minúsculo, ele vai transformar todas e guardar na entrada também. Agora, utilizando os exemplos de saída, a gente pode escrever da seguinte forma. Criamos uma variável e declaramos o valor dentro dela e queremos exibir esse valor dentro da telinha. Então, a gente precisa de uma variável, escrevemos o print e dentro dos parênteses a gente escreve o nome dessa variável. Então, ao ser executado, o programa vai exibir o que tiver dentro dessa variável. Como o que está dentro da variável é Rio de Janeiro, então, ao executar, vai aparecer aqui na tela o nome Rio de Janeiro. Outra forma seria colocar uma informação a mais dentro do print na hora de exibir. Então, se eu tenho uma idade aqui, 10, então, na hora de executar esse programa, será exibido na tela sua idade e o valor correspondente à idade, que seria o 10. Então, vai aparecer sua idade e o número 10. A vírgula serve para concatenar entre eles, então vai juntar tudo e exibir em uma coisa só. Para exercitar o que a gente aprendeu, vamos escrever um código que receba como entrada o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa e em seguida a gente vai exibir a idade dela. Eu separei o código em 3 partes, que vai ser a entrada, processamento e a saída. Na entrada, a gente tem que escrever os valores do ano atual e o ano de nascimento. Então, vamos criar as variáveis de entrada usando a função de input. Então, vamos criar a variável ano atual, que vai ter um input, digite o ano atual, e a variável ano de nascimento, que também vai receber um input, digite o ano do seu nascimento. Pronto. Só que aí precisamos lembrar que estamos utilizando valores inteiros. Então, a gente vai precisar modificar a entrada desses inputs. Então, como é um valor inteiro, a gente adiciona o int na frente, abre parênteses e fecha parênteses lá atrás. A mesma coisa a gente vai fazer na outra variável. Vamos abrir o parênteses e fechar o parênteses lá atrás. Com isso, a gente cria as nossas variáveis de entrada. Agora vamos para o processamento dessas variáveis para gerar a nossa saída. Para sabermos a idade de uma pessoa com base no ano atual e o ano de nascimento, a gente precisa apenas subtrair as duas, que vai dar o valor da idade da pessoa. Então, a gente vai criar uma variável idade, que vai pegar o ano atual e subtrair pelo ano de nascimento da pessoa.
Então, por exemplo, se eu sou de 2004 menos o ano atual, isso vai ser igual a 20, que no caso vai ser a idade, 20 anos, vai ser a idade que eu tenho. Agora, na parte de saída, a gente só precisa exibir na tela o que queremos que seja exibido, que no caso vai ser a idade. A gente vai colocar a variável idade e podemos executar agora o código, já está pronto. Então, separamos ele em entrada, processamento e saída. Dessa forma, fica melhor de visualizar como funciona a estrutura do nosso código. Agora, ao executar, ele vai pedir, digite o ano atual, 2024, e digite o ano do seu nascimento, 2004. Ele vai dizer que eu tenho 20 anos. Para ficar melhor de visualizar a saída e ficar mais claro o que o código está querendo que a gente entenda na hora de exibir, a gente pode concatenar com informações aqui. Você tem, a gente dá 3 pontinhos, um espaço, e para concatenar uma informação com a outra, a gente adiciona a vírgula, e pronto, a gente fez a nossa modificação para ficar melhor de entender. Então, ao executar, vou colocar novamente 2004, e vai exibir a informação, você tem 20. Para ficar melhor, a gente pode colocar anos. Aí, ao executar novamente, coloca o ano atual, o ano de nascimento, você tem 20 anos. E pronto, criamos um programa bem simples que utilizamos os conceitos de entrada, saída e também do variável.